Olá, gente! E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Legacy e Rocket Salvador. Meu Deus! Cara, aguardado, viu? A gente aguardou, gerou em orações e o Senhor colocou em nosso coração essa missão desse podcast. E a gente está muito feliz por poder compartilhar com vocês alguns minutos do dia. A gente já queria fazer o convite para vocês ficarem ligados aqui com a gente. Nós estamos em meio a uma conferência, em dias de conferência, 19, 20, 21 e 22, aqui em Salvador, no Campus Barbalho, na sede da Lagoinha Salvador, a sede da nossa congregação. A gente está com uma galera muito especial hoje aqui, né, não, Lai? Sim, gente, sim. Queria me apresentar para vocês, eu acabei não falando, eu sou o André, líder do Legacy do Rocket Regional Bahia. Eu tô com a minha amiga Gente, Lai. meu Deus, nós estamos aqui nesse podcast incrível. Eu me chamo Laila, coordenadora do Rocket. E sem mais delongas, vamos logo passar que nós temos convidados especiais aqui. Diretamente do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, cara. Fala que tu tá aqui. Eu queria que vocês se apresentassem aí. Rio de Janeiro. Vamos lá, se apresenta aí, galera. Pra essa galera aí. Fala aí, galera. Sou o Caleb, né? Eu sou pastor, líder da Casa de Oração Onoma, né? Sou fundador dessa casa. A gente tem trabalhado lá há um tempo, né? Perseverando em oração, intercessão, jejum, entrega, caráter, desenvolvimento no geral, né? E é isso aí, isso é um pouquinho minha família, eu sou casado. Tem que falar, não pode esquecer disso não, hein? Gente, eu nem falei, vou saudade tudo de você. Tá noivo. Lari, meu amor, te amo. É isso aí, não pode perder. Não posso. E aí, minha mulher tá lá em casa, com certeza tá assistindo, né? E muita saudade. E eu tenho 2 filhas e um filhotinho e tamo junto. Um pouquinho de mim, depois a gente vai trocando mais ideia. E aí, pessoal, me chamo Bruno, sou um dos missionários da Casa de Oração Onoma. Já caminho com essa galera aqui há 3 anos e foram 3 anos muito intensos na minha vida, que o Senhor mudou coisas que eu nem imaginava que seria tão rápido assim. E hoje tô aqui reunido com essa galera aqui maravilhosa. Tenho recebido muito bem. Agradeço muito. Apesar que eles não comem muito, tá, gente? A gente não, tá preocupado com a alimentação deles. Nada. E é isso aí, galera. É só linha pra não parecer que a gente come demais. Eu tô impressionado porque a gente eu tô comendo bem, pouco. né, cara? Comeu pra caramba. Não, a comida daqui é bem pesada. E você, meu amigo? Cara, eu sou o Abner, sou pastor juntamente com o Caleb lá. Sou um dos presbíteros, sou casado com a Tayane, tenho uma filhinha, Ágata. E tenho cooperado também lá, cara, na edificação do corpo. Sim. Discipulado, na parte da adoração também, sou líder da adoração. E a gente tem levado, né, essa mensagem do Senhor. Sim. Que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos fundamentado, a gente tem levado. E é isso, cara. Gente, eu quero falar sobre algo específico que eu lembrei agora, eu tava falando com os meninos e até conversei com o André. Vocês marcaram muito o início do Legacy. Há 4 anos atrás? Desde 2019. Desde 2019, com a música Ele Veio com Glória. A gente pirava nessa música, foi algo que marcou muito nossa geração lá naquela época. E eu falei, André, eu acho que não é à toa, eu acredito, na verdade, que não é à toa que eles estão aqui conosco para relembrar algumas coisas. E, de fato, é algo que era muito latente naquela época, né, Deco? Era o zelo pelas escrituras, a gente tinha muito isso. Hoje nós temos também, mas sabe como o início é mais, né, mais marcante, tava pegando fogo. E aí ontem, já quero entrar nos temas já específicos pra gente aproveitar, né? Ontem vocês trouxeram algo que me marca muito, que é falar sobre caráter. Caráter cristão, né? O caráter de Jesus. E eu tava falando com o Caleb agora mais cedo, que às vezes nós mostramos só uma parte, um lado da moeda do evangelho, né? E o outro lado a gente deixa, tipo, meio que oculto, ou tem medo de falar sobre essa questão do temor, da seriedade de ser cristão, sabe? De fato, ter esse caráter de Cristo da forma que você trouxe ontem no Confrajovem. Para quem não sabe, a gente está na semana do Confrajovem. A gente trouxe essa galera aqui. Então, a palavra foi muito de confronto. E eu vejo, Deco, de fato,
o Senhor nos levando, trazendo de volta a esse lugar, de, tipo assim, vocês precisam zelar pelo meu caráter, vocês precisam zelar pela minha escritura. Sim. Eu queria que vocês compartilhassem agora um pouco sobre isso, sobre o que vocês vivem lá, em relação a caráter de Deus, em relação a essa seriedade, sabe? O que vocês podem falar para essa geração de hoje, o que é que vocês enxergam dessa geração de hoje, sabe? Perfeito. Cara, a primeira coisa é a gente compreender que um homem, ele não vive sozinho, né? Nenhum homem consegue desenvolver nada sozinho, né? E nem a mulher consegue viver nada sozinho. Então, é muito importante a gente compreender a parceria do homem e a mulher no seu lugar quanto ao ministério, chamado, vocação, aquilo que o Senhor chamou cada um, né? E com certeza, é uma coisa que eu até falei na mesa com os pastores, é que o homem, ele não consegue fazer sem a companheira, seja casado ou solteiro, não importa. Por exemplo, Jesus, ele era um apóstolo, ele era um pastor, um mestre, ele era os 5 ministérios, né? Só que ele, mesmo sendo o mestre dos mestres, ele tinha as mulheres que caminhavam com ele e administravam juntamente com ele o seu ministério. Então você vê que a mulher, ela está sempre forte, né, fortemente atuante em todos os ministérios junto com eles, juntamente com os apóstolos. Cara, então, uma coisa que eu queria muito falar sobre a questão do caráter é que, por exemplo, hoje eu sou casado, né, mas eu tenho minha esposa e eu sei o quanto a minha esposa do meu lado, ela coopera para desenvolver mais ainda esse caráter. Né? A Jéssica, que eu comentei mais cedo, né, que ela é minha esposa, ela cooperou muito comigo para manter esse caráter. Então, nós que somos líderes, por exemplo, é muito difícil se nós não tivermos as nossas esposas dos nossos lados, né? Ou solteiros como eles, né? Eles têm as irmãs que também trabalham juntamente, cooperando junto com eles no mesmo ministério, entendeu? Então, é importante cada um compreender, porque hoje a visão do homem e da mulher está muito defasada, tratando de caráter no geral, né? E, assim, toda vez que a gente fala de caráter, a gente aponta para Cristo, porque não existe nenhum caráter acima do caráter de Cristo, né? E Yeshua foi o referencial, a referência para todos os homens e mulheres a partir, né, da segunda criação, que no caso tem a primeira criação que veio do homem caído, de Adão, e vem a segunda geração, né, que vem a partir de Cristo, né, que somos filhos a partir de Cristo, né, irmãos a partir de Cristo. Essa é a referência que nós temos hoje como caráter. E ele fala, né, e é uma coisa que não tem como a gente falar assim, a gente precisa do caráter de Jesus, então vamos orar e essas coisas vão acontecer. Não. Tem coisas que o próprio Yeshua fala, cara, aprendei de mim. Ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a base do seu caráter é a humildade e mansidão. Agora, se fosse algo tão místico, eu iria dizer assim, ó, ore para que Deus derrame a mansidão e humildade. Mas não, ele fala, olhe para mim. Vocês precisam aprender comigo. Vocês precisam olhar para mim. E aprendam a mansidão e a humildade, né? Exercitar, então, né? Exatamente. Então eu creio que a base para desenvolver uma vida de caráter em Yeshua seria a humildade, né, e mansidão, porque a partir da humildade você desenvolve tudo. Você aprende tudo. Quando a gente não tem humildade, a gente não baixa a nossa cabeça, a gente não pede... se você for parar para analisar, a base de todo o cara que é arrogante, você vê, ele não desenvolve nada na vida. Ele não cresce, sabe? Ele por quê? Porque ele não baixa a cabeça para aprender, não pede ajuda, não se submete a uma liderança, a um pastor, né? Não busca estudar, porque tudo tá nele, entendeu? Ele se acha autossuficiente, né? Não tem aprendizado, não tem o coração quebrantado, né, no caso. Então, creio que a base é exatamente isso, mano. E isso envolve muito a questão da submissão, né? Uma das coisas que a gente fala, que a gente entendeu sobre as estações, né? Que de fato foi quando a gente apresentou esse tema ao nosso pastor, toda a identidade, a gente sabe que a estação, ela só é estação pela sua inclinação ao sol, né? Pelo movimento de translação, certo? E a gente sabe que tem muitas referências ao Senhor em relação ao sol. Então, de fato,
que a gente viu? Que nós conseguimos passar por qualquer estação em nossas vidas, por qualquer estação que nós estejamos vivendo, né? Se estivermos, de fato, submetidos em relação ao Senhor, Perfeito. sabe? Então, quando vocês falam de submissão e obediência, traz muito isso. E isso é algo muito difícil na nossa geração, né? Se submeter, né, André? É uma geração que parece que existe uma cultura de insubmissão. E aí eu falo no macro, com contexto macro. Parece que as pessoas, a criança, ela já começa a dar os primeiros passos baseado na desobediência, baseado na insubmissão. E infelizmente isso vai crescendo para a adolescência, acaba tendo aquele rótulo, né, de não, o adolescente, ele é assim mesmo, ele é desobediente, é a fase. E a gente acaba se acomodando e se acostumando com isso. Sendo que as estações do Senhor em nossa vida, ela, em meio a todas as estações, o posicionamento seja de uma criança que está entendendo, dando os primeiros passos numa vida até com o Senhor, seja um adolescente, seja um jovem, seja um adulto, é o mesmo. A obediência ao Senhor. Você falou sobre essa questão de humildade, eu me recordei muito sobre o quanto Deus resiste aos soberbos. O quanto o Senhor se afasta de um lugar assim. Então, se eu obedeço, como ela falou, a esse sol da justiça, a essa inclinação que nós precisamos estar, é natural que eu vou caminhar da forma correta, no posicionamento correto em meio a essas estações. Exato, mano. E a gente, na verdade, queria ouvir um pouco de vocês em relação ao que vocês enxergam em relação à obediência. Obediência nesse lugar de estações. O que é que vocês visualizam? São coisas diferentes, são coisas que caminham juntos. A gente queria ouvir um pouco de vocês em relação a isso. Eu acho que a Abner tá querendo falar. Obediência e... submissão, obediência em meio a essas estações. Sim. Tudo que tem acontecido. Isso. Sim. Cara, o que eu entendo sobre obediência, assim, né? Porque é justamente isso que você tem falado. Hoje a galera tá meio aquém, né, da palavra. Eu mesmo, falando um pouco de mim, quando eu vim, eu fui fundamentado, que eu não estava no princípio da casa de oração, né? Já Sim, fazia uau. parte, né? Fazia parte, tipo assim, era da igreja, digamos Isso, assim. mesmo? Não caminhava com a gente. Ele era cristão. Sim, exato. Sim. E o que a gente tem visto lá é que tem sido divulgado um evangelho um pouco deturpado. Sim, cara. Então, quando eu me encontrei com essa casa, eu fui fundamentado justamente nisso que tu tá falando, sobre obediência. E é simples, cara, tipo... Quem me ama obedece meus mandamentos. Isso. Cristo falou isso, entendeu? Então, eu João entendi 15. que existia leis, que, tipo assim, eu precisava negar a mim mesmo, que existia a vontade do Pai, Sim. que existia, cara, a própria... o desenvolvimento da nossa vida só depende da humildade, no caso. Sim. Mas eu precisava me submeter aos mandamentos de Cristo. Então, quando eu entendi isso, tipo, isso mudou minha vida. Eu um pouco nervoso. Fique na paz. Eu me amoldei a mensagem do reino, a mensagem de Cristo, né? Fui entendendo que a gente tinha que entrar no caráter de Cristo, Sim. a mudar a mente dele, Sim, velho. entendeu? Abner. Então foi meio foi simples, mas ao mesmo tempo que é simples, é também um pouco difícil você negar a si mesmo, entendeu? Então, tipo, quando eu entendi isso, A porta caraca, cara, estreita, é né? isso. Sim. Velho, e tipo assim, você vai falar, Bruno, né? Bruno, rapidão, mas isso que Abner falou, velho, tipo assim, me impacta muito. Porque, de fato, existe uma mensagem deturpada do evangelho. Um lado só da moeda, né? Mas quando a gente entende, velho, que o Senhor, ele nos quer, de fato, como um sacrifício vivo, santo e agradável, é por completo, gente. Tipo assim, é com inteireza. Não é 50%. Não é né? 50%, não é 60%, nem 80%, nem 90%, nem 99,9%. Exatamente. O Senhor não quer, Exatamente. nos quer por inteiro. Isso. E isso, tipo assim, me afeta muito, porque essa questão de caráter é algo que dói, é algo que machuca, né? Você amoldar o seu caráter e conformar o seu caráter com o de Cristo, isso machuca. Mas se eu falo assim, Senhor, eu quero me entregar a você, de fato, então eu preciso me submeter. Sim. Entendeu? Não é parcela, o Senhor nos quer por inteiro. Por isso dói, mas ao mesmo tempo é recompensador Isso, exatamente. agradar o coração de Deus, sabe? Porque, tipo assim, velho,
olha o que o Senhor fez por nós, velho. Exatamente. Não há nada que se compare. Não há Exatamente. absolutamente nada que se compare. Então, como é que eu não me submeto a esse lugar, É. sabe? Mas eu acho que o ponto está exatamente aí, Deco. Quando muda essa chave de entender o evangelho Isso, completo, Exatamente. sabe? É porque tem muito a ver com a cultura que a coisa tem mudado. Por isso que eu comecei a falar sobre o homem e a mulher, o posicionamento de cada um. Porque quando você altera, quando você não compreende qual é o princípio que Deus estabeleceu desde o jardim, né, que um não vive sem o outro, e tem essa questão, toda essa imagem, tanto do homem quanto da mulher, da família, tem sido defasada demais. Uhum. Verdade. E dentro disso é muito difícil você compreender o caráter completo de Yeshua, porque o caráter completo de Yeshua tem a ver com a integridade das escrituras. Isso. Então, quando você defasa a imagem do homem, da mulher, da família, você começa a parar de entender o que de fato é o caráter. Isso. Porque tudo começa em casa, né? Isso. Agora, nós como cristãos, nós já temos família, nós já temos uma família inserida nesse contexto cristão. O ideal é que a gente possa preservar a nossa casa, não nos amoldar ao sistema de valores desse mundo, né? Como diz Romanos 12, versículo 1. Né? Ali a gente vê que ele fala o seguinte, cara, no versículo 2 ele fala: não vos amoldeis ao sistema de valores desse mundo. Você se amoldar, sabe? Não vos acostumeis com isso, aí. sabe? Não tome forma desse mundo, né? Porque é o caráter do mundo que está sendo inserido em nós. Então, nós não queremos isso. Nós queremos o caráter de Yeshua, né? Aí ele fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é até a palavra para renovação de mente, né? É metanoia, né? Sim. Então, essa metanoia é uma nova mente, cara. Uma nova mente, é a mente de Cristo. Completa, né? Exatamente. Sim. Então, para a gente obter esse caráter de Yeshua, a gente precisa dos princípios dele. Saber quem ele é, qual é a mente dele. E tem uma passagem, a gente canta muito, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Que portas as vossas cabeças? Às vezes a gente pensa que é um portal acima da nossa cabeça. Não. Portal das nossas cabeças é isso aqui, ó. Sim. É você abrir o tampão da tua cabeça. Cara, muito bom. Entendeu? Muito bom, mano. E deixar que o Rei da Glória entre. Entrar e... Entendeu? Porque é a tua mente. A tua mente precisa ser renovada. A nossa mente precisa ser Coração renovada. ensinável, né? Exatamente. Mas para que a gente possa abrir a porta, a gente precisa de humildade. Sim. Entendeu? Então, Tudo volta pra humildade. tudo volta para a humildade, entende? Quando a gente tem humildade, a gente abre as portas das nossas cabeças e o Rei da Glória vem e Isso. transforma a nossa mente. Entendeu? Então nós precisamos ter a mente do Rei da Glória, né? Porque porque ele é o nosso cabeça. Entendeu? Ele é o cabeça da igreja. Com certeza. Então é necessário que a igreja se movimente de acordo com a mente de Cristo. Se não for dessa forma, a gente não desenvolve, não amadurece. Eu acho que aí entra a questão das estações, sabe? Sim. Que você falou que, tipo, Cristo está fazendo a gente se atentar às estações, as coisas que estão acontecendo, o tempo que está breve, entendeu? E resgatar os princípios, no caso. Isso, velho. Eu fico pensando muito na movimentação dos discípulos. A gente está falando sobre essa questão de caráter, sobre estações, a gente tem falado sobre todo esse contexto. Eu fico pensando nos discípulos. Jesus chamou um bando de pessoas. Ou quer me seguir? Venha. Se revelou, chamou, os discípulos seguiram. E Jesus fala: abandone Acabou, meu. o que vocês têm, o conceito, as ideias, É. e me sigam. Eu acho que ali já começou uma transformação em um caráter. É isso aí. É como se Jesus falasse assim, ó: vocês primeiro têm que ter humildade, como você falou. Isso. Tenha humildade de reconhecer que vocês não são nada. Nada. Cara. Eu sou o rei, eu sou o Messias, mesmo que Jesus veio não como o rei coroado. Sim. Cara, ele vai lá, os discípulos correspondem a esse chamado, e ali eu vejo Jesus trabalhando no caráter dele com o seu próprio exemplo. E eu fico pensando na nossa geração. Eu acredito que isso não é só para os discípulos, sabe, daquela época. Isso não é só para quem caminhou 3 anos com Jesus em carne, fisicamente, não. Portanto, que em João 17 ele ora não só pelos discípulos, mas Exatamente. pelos que viriam a crer na mensagem dos discípulos. Exatamente. Somos nós, né? Exatamente. E aí eu já queria pegar esse gancho para você. Essa estação, ela não acabou.
ela não se resumiu aos discípulos daquela época, aos apóstolos do início da igreja. Essa estação se perdurou até hoje. E como nós, que estamos vivendo em pleno 2023, se encaixamos nisso. Porque, a gente entende que Jesus não está fisicamente aqui. Sim. Mas ou melhor, como nós devemos caminhar aprendendo desse caráter de Cristo? Sim. Primeiro a gente agradece porque ele deixou o Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo... Obrigada, pai. Essa é a graça. Mas uma questão mesmo é o que ela falou sobre a obediência íntegra. Sim. Lá em Malaquias, o Senhor traz uma palavra profética contra Israel e contra os sacerdotes, né, da casa de Deus. Aí ele fala, pô, cara, eu não sou o pai de vocês e vocês não têm me tratado como pai. E como eu não sou o Senhor e vocês não têm sido reverentes a mim. Aí, inclusive ele fala, porque vocês não estão preocupados em obedecer toda a minha ordenança. Né? Mas são parciais quanto à obediência. E você falou sobre a obediência íntegra. E a forma da gente se portar é como Cristo se portou naquela época, né? Naquele tempo. E hoje, porque ele inclusive fala, assim como eu fui enviado ao mundo, eu vos envio ao mundo. Sim. E isso é justamente mesma renúncia, sabe? Renunciar, mesma obediência. Se permitir ser tocado também, né, cara, pelos irmãos. Sim. E a exortação mútua, né? Exatamente. E as estações, simplesmente fazer como Cristo fazia. Ele não fazia nada além do que viu o Pai fazer. E Hebreus 5 vai falar, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu súplicas, intercessão, clamor com lágrimas, né? Aquele que poderia salvá-lo da morte. Sim. Tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, a reverente submissão é a chave. Sim. É o padrão. Tem algo, rapidinho, antes de você falar, tem algo que eu acho muito interessante, que é o que está escrito em Filipenses 2. Tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sim. Para até a galera que está assistindo entender, cara, o caráter de Jesus está impresso na Bíblia. Ele não está só no quesito teórico, não. Tá em uma palavra. Tá na palavra de Deus. Sim. Então, talvez você possa estar se perguntando aí, eu quero seguir o caráter de Jesus, mas que caráter é esse? Tipo assim, onde é que eu encontro esse caráter? Bíblia. Sim. Bíblia. Você quer aprender com Jesus, você quer aprender com Cristo, você quer se parecer cada vez mais com Ele? Bíblia. De Gênesis e Apocalipse você vai ver um Deus se movimentando, um Deus se movendo e um Deus mostrando para a humanidade os seus padrões, o que Ele pensa, o que Ele vê como correto, o que Ele vê como errado e a partir daí é a nossa movimentação. Velho, e isso que Deco falou, hoje eu tava lendo Jeremias e eu comecei a refletir sobre quando o Senhor fala assim com Jeremias para ele anunciar uma palavra, né, da parte dele. Ele vai falar assim, fale ao meu povo para abandonar os seus maus caminhos. Isso. E o Senhor, tipo assim, sempre vem falando isso pra galera lá de Israel e falando, abandone os maus caminhos, abandone as más práticas. E aí eu comecei a refletir nisso e até hoje não mudou, né? Nós continuamos, tem uma geração aí que continua apegada aos maus caminhos. Isso. E a gente falando sobre obediência, isso, o que Deco falou agora, e vocês falando assim, me fez muito pensar. Eu não tenho como obedecer sem me arrepender. Isso. Eu não consigo encontrar um lugar de obediência sem me arrepender e, de fato, abandonar os maus caminhos. E aí eu queria falar agora com vocês. Vou jogar pra vocês aí. A gente vai fazendo aí. Joga pra vocês. Cara, nossa geração hoje, não falo em relação à igreja cristã em si, mas mundo mesmo, a geração que nós estamos vendo hoje. Cada vez mais, e é algo bíblico que as coisas vão piorar, mas as más práticas, os maus caminhos estão sendo absurdos, velho. A iniquidade está de tem fato sido propagada, exatamente aumentada. E quanto mais aumenta, eu vejo que também há uma dificuldade dessa galera abandonar isso, sabe? Abandonar essas más Fica práticas. mais preso, né? Mas ao mesmo tempo tem uma galera que, tipo assim, que tava nisso aí e se achega do nada mesmo. Ah, quero conhecer Jesus. E muda.
Como lidar, né? Nós que trabalhamos com jovens, adolescentes, como lidar com esse caminhar, com essa jornada dessa pessoa que estava de fato nesse caminho e agora, tipo assim, velho, eu quero conhecer Jesus. Tipo assim, quais seriam as dicas que vocês dariam nesse tempo? Pra de fato a gente apresentar um evangelho completo e não, tipo assim, sabe? Ser algo pá. Entendeu? Perfeito. Então, tem que apresentar o evangelho já, aquela consistente, né? Bem consistente já. Porque justamente quando ele vem com fome, que é o momento de você mandar brasa sem ter medo de tocar, entende? É claro que o objetivo é que ele não se escandalize com o próprio evangelho, porque o evangelho também pode trazer escândalo, porque o que seria o escândalo? Até o próprio Yeshua falou para João, né? Ele falou, se as minhas atitudes têm te escandalizado, você espera outro? Ele fala, olha aí o que eu tenho feito. Sim. Né? Eu tenho libertado, tenho curado, tenho feito muitas obras e tal. Então, não há quem esperar, né? Até João próprio Batista achou que pudesse esperar outro. Ele manda os discípulos lá perguntar, né? Ele fala, vem cá, é o Senhor mesmo ou eu devo esperar outro? Porque houve esse momento aí de dúvida nele, né? Aí ele falou, se você encontrar algum motivo de escândalo em mim, né? Por quê? Porque às vezes o evangelho, ele pode vir de encontro com uma realidade completamente diferente da que eu vivia antes. Então, quando o cara vem entendendo que ele foi tirado do fosso fatal, de que ele estava no fosso fatal, então é certo de que ele vai mergulhar de cabeça. Sim. Eu lembro de uma passagem de Lucas 7, que aquela mulher pecadora chega diante de Jesus e ela se joga aos pés de Jesus. E aí ela começa a orar e chorar, né, aos pés de Jesus. E ela começa a derramar muitas lágrimas e ela lava os pés de Jesus com aquelas lágrimas. E ela começa a enxugar com seus próprios cabelos. E aí os religiosos, né, o fariseu que estava na casa, né, que era o dono da casa, falou, se Jesus pensou, né? Só que Jesus, ele tinha já a consciência, ele ouvia os pensamentos, via, porque Jesus era Deus também, né? Jesus é Deus também. Ele veio em forma de servo, em forma de homem, mas também é Deus. E aí naquele momento ele fala, cara, o fariseu fala, né? Pensa, se Jesus soubesse quem é que tá fazendo isso nos pés. Aí ele falou, aí Jesus vai lá e entrega uma pergunta, né? Ele fala assim, vamos lá. Tem 2 homens. Um te deve 50 e outro 500, dando um exemplo aqui, né? Os 2 foram perdoados, né? Qual que vai amar mais? Aí o fariseu, com certeza que foi perdoado da maior dívida. Aí ele falou, respondeste acertadamente. Ela tá fazendo isso aqui porque ela muito ama, porque os pecados dela foram muitos perdoados. Sim. Ou seja, ela tem muitos pecados, mas ela entendeu em Cristo que os pecados dela tinham sido perdoados. E, cara, o papel da igreja com esses que vêm de fora, né, que vem com uma fome desesperadora, é justamente apresentar um evangelho conciso, de uma liderança que sabe, né, de pastores que sabem a responsabilidade que tem, de uma liderança que sabe quais são as ferramentas que eles possuem. Por exemplo, João, deixa eu abrir aqui, João capítulo 20, ele fala o seguinte, né, do versículo 21, olha só, isso é uma palavra para a igreja, tá? Que nós recebemos essa autoridade. Ele fala assim, e Jesus lhes disse mais uma vez, a paz seja convosco, 21, tá? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito. Então hoje nós temos o Espírito. Como igreja nós temos o Espírito, mas aqueles que vêm de fora, esse novo que você comentou, né? Cara, como lidar com um rapaz que vem cheio de fome e tal, como lidar com ele para não perdê-lo e também para enxertá-lo de mais fome ainda, para que ele não... E falando de estação, ele tá transicionando de uma estação para outra totalmente diferente. Muito brusca. Norte e sul. Aquele canto que a gente canta, né? Tirou-me do fosso fatal, do charco, lama assentou meus pés sobre Salmo a rocha. 40, né? Salmo 40.
Tu viu ali o que ele fez, o processo? Primeiro ele tirou ele do fosso fatal e do charco lamacento. Depois ele assentou os pés dele sobre a rocha. Quem é a rocha? Cristo. E orientou todos os passos dele. Ou seja, fez um papel de um pastor. Então, o nosso papel como pastor é esse. E aí ele diz o seguinte, recebei o Espírito, e ele fala, aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, serão mantidos. A Igreja Católica usa muito isso, mas usa de forma mais só para o padre, né? O padre que tem poder de perdoar os pecados. Sim. Mas, na verdade, o perdão dos pecados ele é para a igreja. Quando a igreja compreende, pouco se vê de libertação, porque pouco de perdão tem sido liberado. Sim. Então, nós precisamos manter essa postura do Espírito que o Senhor tem nos dado. Sim. E essa autoridade através do Espírito de perdoar os pecados. Então, quando esse pecador, esse irmãozinho que vem lá de fora, né, e ele começa a querer caminhar com a gente agora, ele definitivamente ele tem muita fome e não sabe o que fazer e não se sente digno. Se ele não se sente digno, então ele vem com a postura correta. Ele não veio atraído por qualquer outra coisa. Ele veio porque ele viu Cristo e falou, cara, o que eu faço para poder ter isso aí? Sim. E aí a partir disso, você perdoa os pecados. Literalmente, a igreja tem esse poder de perdoar os pecados. Porque se ele abandonou aquela vida que ele estava vivendo para que ele está vivendo hoje, é porque ele está querendo viver uma nova vida. Isso é arrependimento, mudança de atitude, mudança de caminho, de trajeto, né? Então, a partir disso, você perdoa os pecados, firma ele na rocha, ou seja, fundamenta ele nos princípios básicos, princípios elementares, né? Princípios elementares fala em Hebreus. Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, tá, gente? Princípios elementares. 6, né? Hebreus 6, versículo 1 e 2, né? 1 e 2 ali, você vai ler Quais são os princípios elementares, né? Que é fé em Deus, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, né? Juízo final. Acho que é isso aí. Tem mais. Batismo. Imposição de mãos. Já foi. Falou. É isso aí. Então, você pega os princípios elementares, você fala sobre os princípios básicos do reino, Sim. né? Aí é onde entra a família, construção de caráter, desenvolvimento no geral da igreja, ministérios e tudo mais. Fundamenta o cara. Quando o cara... Mano, aí não pode parar, entendeu? Porque quando o cara chega, você tem que aproveitar ele. Você vê que o cara tá com fome. Fundamental, de fato. Tem gente que chega devagar, mano. É aquilo que você falou. Tem processos e processos. Respeitar o processo Tem de que cada um. respeitar o processo de Uns cada a um. paciência é maior, outros o... Exatamente. A fome é maior também. Cada um tem um processo é muito diferente, entende? A gente até escreveu um livro chamado Manual do Discipulado, né? Aí esse Manual do Discipulado, ali eu trago passo a passo de todos os princípios que o cara tem que desenvolver naquele discípulo, né? E quando o cara chega com fome, mano, pode enxertar. Sim. Enxerta ali a vida nele, caminha do lado, não deixa ele sozinho. Você via como é que era o discipulado de Jesus? O discípulo sempre aqui do ladinho. É importante, claro. Se você é casado, você tem, né, a tua família, mas sempre que você pode, traz o cara para perto. Sim. Entendeu? Você falou sobre essa questão de respeitar o tempo. Eu lembro que o pastor Miller, uma vez falou comigo do quanto a gente precisa entender o processo de cada um. Tem pessoas que vai ser assim. Assim, a pessoa chegou e já tá muito mais acelerado. Tem outras pessoas que vão ser mais calmas, o processo é mais... eu não gosto nem de usar a palavra devagar, mas é mais tranquilo, digamos assim. Sim. Então, é necessário até nós, como líderes, enxergar isso. Se você, líder que está escutando esse podcast, é necessário a gente ter a percepção de processo de cada um. Perfeito. Para a gente poder até trazer para o ponto do tema, respeitar a estação de cada um. E não deixar de acompanhar porque um não está se desenvolvendo tanto quanto o outro. Exatamente. Porque é a forma que Deus vai trabalhar com cada um. E você que está assistindo, que está se enxergando, poxa, eu estou meio mais lento. Não é um peso isso. É um processo de Deus em sua vida. Até você é a obra do Espírito, né? Exatamente.
não é pra gente trazer um lugar de comparação, porque às vezes a gente olha, pô, outra pessoa tá muito mais desenvolvida e eu ainda estou aqui. Não. Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo e a sua estação pra Isso aí. tudo. Então é necessário a gente respeitar isso. Lá, eu tava pensando muito no que você falou sobre o arrependimento. A gente vê homens e mulheres nas escrituras tendo um encontro com o Senhor, se arrependendo para a partir daí obedecer. Eu queria que a gente focasse bem rapidinho nesse momento sobre essa questão de arrependimento. Eu queria que o Bruno Abter falasse um pouco. Cara, o quanto isso é necessário para a nossa geração, que é iníqua, é uma geração muito, muito complicada. O quanto o arrependimento se enquadra para essa geração, principalmente em relação a jovens e adolescentes, onde a gente falando no início, né, onde muitas vezes é levado o evangelho pela metade, onde o arrependimento não faz tão parte assim desse lugar. A gente queria ouvir um pouco vocês disso. Então, a gente vê que na geração de hoje em dia tem sido implantado muita coisa que entretém a nossa mente. A tecnologia tem só crescido mais e mais, sabe? As fáceis acessos a muitas coisas que acabam levando a nossa mente pro caminho errado, sabe? E dentro das comunidades, assim, das congregações, nas igrejas, tem Jesus vai falar que tem tipos de terra, né? Tem tipos de terra ali. Eu creio que a grande preocupação qual é o tipo de terra que a gente tem sido, sabe? E aí a gente vai se arrepender. Tem um tipo de terra que é exemplar, que é o que a gente deve ser. Aquela que ouve a palavra e pratica. Essa é a boa terra. Mas tem aqueles que ouvem, logo se alegram, quando vem a dificuldade, já desiste, né? Por causa que não tem raiz em si mesmo. Ou seja, não foi gerado dentro dele o fundamento necessário, porque já não há um interesse. E tem aquela que está muito ansiosa pelas coisas da vida. Sim. Então a palavra cresce mais só que sufocada, né? Como eu disse, hoje em dia muita coisa tem atrapalhado o nosso intelecto, nosso foco naquilo que o Senhor tem feito. E também tem aquele que ouve a palavra e não compreende. Né? Tem ambos motivos, tem muitos motivos, diversos motivos, para que a gente não compreenda a palavra, não se interesse. Então, não é errado a gente gostar de assistir um filme, acompanhar um canal no YouTube, sabe? Mas a gente tem que analisar o quanto isso tem interferido na nossa vida prática, sabe? Porque é necessário é necessário um exercício constante de fé, né? Que é ouvir e obedecer. Sabe? E conforme nós ouvimos e obedecemos, nós estamos afirmando isso. Cara, eu quero constranger a minha carne, quero constranger a minha alma e ser pastoreado por Cristo, sabe? Velho, tô viajando aqui. Várias coisas aqui na minha mente. Essas questões das distrações. Eu sou muito visual, né? Então, tipo assim, tô distraída e os meus olhos têm que estar fixos e devem estar fixos no Senhor. E eu estou aqui distraída, é como se os meus olhos estivessem atentos a todas as coisas, menos ao Senhor. E aí isso afeta, porque se eu olho para o Senhor, como o Caleb falou ontem, se eu olho para o Senhor sobre contemplação, eu me enxergo. É a mesma questão de Isaías também. Como o Tia Nete falou ontem, né? Isaías olhou para o Senhor, se viu. Jeremias olhou, teve uma palavra do Senhor e se viu incapaz, sabe? Então, se eu tô distraído, não olho para o Senhor, eu não consigo me ver também. Sacou? Doideira isso, né, velho? Eu viajei aqui. Então, se eu tô distraída, não olho pro Senhor, não consigo enxergar a podridão humana que há dentro de mim e não consigo me arrepender. Tá ligado? Então, isso é muito doido. Então, arrependimento não é só... A gente precisa ter o exercício do arrependimento. Isso! Quando ele fala de Romanos 12, que ele citou, né? Que ele fala, transformai segundo a renovação da vossa mente. Esse transformai depende da nossa atitude. Acho que a gente está falando sempre a mesma coisa aqui. Tipo, arrependimento vem logo com humildade, né? Vem com o desenvolvimento volta da fé. Para aquele lugar. Sempre volta para os princípios, né? Então, esse transformar depende da nossa postura também, tá entendendo? Viver em postura de humildade é você estar também exercendo o arrependimento. Você está aberto, entendeu? Cara, eu preciso ser... E não é só um momento específico, é algo contínuo, né?
Contínuo. Tiago Sim. vai É um falar exercício. sobre isso, né? Uhum. Tiago fala que aquele que ouve a palavra e não pratica Isso. é semelhante a um homem que se olha no espelho e após se contemplar, né? Esquece de quem é. Gente, É como você disse, é isso esquece aí. de quem é. Não tem como eu saber quem eu sou, cara. Se eu não olho pro Senhor. Não E sei uma como pergunta, explicar. tipo assim, em relação à igreja. Vocês conseguem enxergar essa diferença entre uma igreja que está nesse lugar de arrependimento, vocês, né, lá na congregação de vocês, tipo assim, Sim. vocês percorrem por muitas Isso. igrejas. Então a gente, de fato, a gente observa como é que tá, porque nós somos um corpo. Como é que esse lugar de arrependimento muda o ambiente, muda a adoração, muda, vocês conseguem enxergar que, tipo, de fato, há uma diferença, não há? Como é que vocês percebem isso? É perigoso, né? Porque muitas vezes pode enganar, né? Porque o que acontece pra gente saber o ambiente se há mesmo um ambiente de pessoas sinceras, né? Com arrependimento, a igreja desenvolvendo. Tem lugares que pode enganar, porque tem muitos efeitos especiais no livro, eu escrevi sobre isso. Gente, eu quero esse livro, vocês vão ter que mandar pra mim. Eu escrevi sobre isso aí, cara. Tem muita gente que não tem caráter, mas tem um louvor maravilhoso. Cara, muito bom. Entende? É Tem muita gente que não tem caráter, mas tem Verdade. uma oratória maravilhosa. Tem muita gente que não tem caráter, mas tem... Cara, ora de uma maneira que você fica... Uau! Cara, esse Impressionante. homem é um homem de Deus. E tem muita gente que não tem caráter e que revela também. Né? Você pode ver Balaão. Balaão não tinha caráter e revelava. Uhum. Ainda assim era um profeta. Exatamente. Né? Aquela feiticeira lá, né, que seguiu Paulo e Silas. Sim. Ela reconheceu, né? É. Quem eles eram. Pois é. Ela revelou e também não tinha caráter. Você sabe quem ela era. Então, assim, dá para enganar. Uhum. Dá para enganar. Só que a gente, através do discernimento que o Senhor vem dando Sim. para a igreja, né? A igreja de verdade, ela tem sido dotada por discernimento. Vocês conseguem perceber um ambiente que é verdadeiro e um ambiente que é Sim. falso, né? Uhum. Mas, infelizmente, tem muitos lugares que tem placa de igreja, mas não passa de uma instituição religiosa. É aquilo, acho que existe o fruto de arrependimento, né? É. Por exemplo, tá falando de igreja, né? Às vezes chega na igreja, tá num ambiente, galera prostrada, mas a questão é, tipo, o que vai acontecer depois que ela levantar dali? Exatamente. Qual fruto vai gerar nela depois que ela levantar e Você for conhece viver a a árvore pelos segunda, seus né? frutos, né? Exatamente. Porque existe a diferença de dom e a presença de Deus. Você se movimentar por uma unção e pela manifestação da presença de Deus. O que Eita. acontece? Ungir, a unção qualquer um pode ter. Sim. Esse é o ponto, porque Deus unge as pessoas para fazer. A unção é para fazer, né? Por exemplo, Dilma ela foi ungida para ser presidente. E ela fez o que fez. Lula foi ungido. Uhum. Dando um exemplo. Polêmica! Mas aí a gente não vai entrar nessa Sim. questão, não. Mas é isso aí. Bolsonaro foi ungido. Sim. Entendeu? Então todos eles foram ungidos para fazer. Uns fizeram besteiras, outros fizeram coisa certa. Então o ponto é, os dois fizeram coisa errada também, todos fizeram coisa errada, mas também acertaram algumas coisas, então vamos lá. A questão é o que a presença de Deus vem como diferencial dessa situação. Porque a manifestação da presença de Deus, ela tem a ver com o caráter que é buscado e desenvolvido. O caráter quando você é uma arca da aliança, porque a arca da aliança ela não é mais. Ela não carrega mais a presença de Deus. Nós hoje somos essa arca. Né? Da onde você está tirando isso? Cara, João 14, 21. Ele fala sobre os mandamentos. Isso é bem legal fundamentar para a gente compreender. Ele fala, aquele que tem os meus mandamentos obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também virei e o amarei, né? E me revelarei a ele. Só que ele continua. Lá no 23, ele fala assim, ó, Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Uhum. O que é presença? Nada mais do que a habitação da própria presença de Deus. Né? Muitas vezes a gente pensa, presença, o que é presença? É algo místico. Não.
Presença é a manifestação de quem Deus é. Entende? Naquele lugar, como nós estávamos comentando ontem, né? Não se Que limita Deus ao estava sentimento. passeando sobre aquele lugar. Exatamente, é a presença dele. É Deus estar ali, né? Então, mas quando que Deus está num lugar? Quando o caráter está sendo observado. Entende? Quando o caráter de Yeshua está sendo observado por nós. Entende? Esse é o ponto. Nós precisamos focar nisso. Precisamos do caráter de Yeshua de uma maneira muito muito intensa na nossa vida, porque a gente tem trocado tudo isso por qualquer coisa. A gente tem deixado os nossos costumes e cultura natural, né, trocar tudo aquilo que a gente entende como é o correto. Hoje, os médicos, a psicologia, tudo tem sido... Por exemplo, a gente acredita numa cura de uma depressão. A gente acredita, por exemplo, num morto ressuscitar, que Deus pode ressuscitar. A gente acredita que você, se tiver com câncer, Deus pode curar. Mas por que a gente não ora por uma pessoa que está passando por um problema emocional? Por que Deus não pode curar essa pessoa emocionalmente falando, né? A gente pode substituir os médicos que fazem cirurgia, mas não pode substituir, muitas vezes, aqueles que mexem com a forma de pensar. Então, infelizmente, para nós, às vezes, é mais cômodo procurar um psicólogo, né, do que Yeshua, do que o próprio Espírito de Deus. Eu tenho conhecido muitos psicólogos e muitos homens de Deus. Esses, cara, eles mesmos, ao fazer o trabalho, não vou citar nome, porque isso nem é ético, né, para o trabalho deles. Eles apontam para Yeshua, cara, que você está precisando de Yeshua. Você está precisando de Jesus, cara. Entendeu? Então, eles fazem o trabalho deles, eles apontam o trabalho deles, mas eles também falam, cara, vocês precisam de Jesus. Sim. Entende? Então, muitas vezes a gente confia num psicólogo para cuidar da nossa mente, sendo que a gente está precisando que Jesus... Gente, isso é um assunto bem polêmico, tá? Que eu tô falando aqui. Porque a gente confia que o médico pode curar uma doença nossa e a gente confia que Deus pode curar. Beleza, a gente vai lá, recorre a Deus e Deus vai lá e cura. Mas quando se trata de doença das nossas mentes, cara, a gente nunca procura Jesus. A gente pensa, cara, não, Jesus não tá resolvendo. Então a gente precisa... E graças a Deus esse é um dos focos de nossas orações, principalmente como Que eu casa. mudei um pouquinho o assunto, né? A pergunta foi, qual é a diferença, se a gente consegue perceber? Mas deu pra aí, aí eu mudei deu. depois. Deu. A gente já tá encaminhando já para o final aqui, mas eu queria, antes da gente finalizar, fazer uma pergunta que, se eu não fizesse, a minha cunhada ia me matar, ia pegar assim e me bater. Ela falou sobre a música Seja Santificado, de vocês, e ela falou que tem um medley com Fogo Refinador, de Valnice. E ela trouxe, né, pra gente, e aí eu queria ouvir de vocês, qual a importância, de forma bem rápida, qual a importância dos louvores antigos da geração passada em relação à nossa, o quanto isso pode nos afetar. Eu acredito que afeta vocês, e a gente queria ouvir bem rapidinho sobre isso. Muito. Acho que o Bruno e o Abner, eu lembro que eu fiz a pergunta pra vocês dois, não foi? Mas vocês podem seguir. Vai. Oh, meu Deus. Cara, a importância, eu acho que é, cara, reconhecer onde esses ministros chegaram como plataforma para nós, entendeu? Sim. Onde até reconhecer o que eles construíram, entendeu? E trazer isso para... Porque a gente está falando aqui de resgatar princípios, né? De princípios elementares. Então é isso, cara. Pessoas que já construíram no Senhor, nos levaram a uma plataforma, um entendimento, sabe? A forma correta da adoração. Hoje a gente perdeu isso, entendeu? Perdeu muito a forma certa, né? Da adoração, né? Vou resumir assim. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê que esses ministros, eles tinham um zelo. Eles tinham um zelo de trazer o canto com a palavra, hinos, salmos, entendeu? Cânticos espirituais.
Então, quando a gente olha para trás e vê esses ministros, a gente entende que eles foram plataforma para nós, para que a gente pudesse continuar. Sim. Entendeu? Reconhecer a antiga geração. Reconhecer a antiga geração. Algo que marcou bastante é o temor e o comprometimento que eles tinham Sim. com o que era necessário, com a palavra, sabe? Sim. Não tinha muito daquela nas canções deles, por exemplo, da própria Valnice. A gente não encontrava muitas palavras que, tipo, poéticas, romantizando, sabe, o que estava sendo cantado, romantizando a mensagem. E era tipo, é isso que está escrito, é isso que vamos cantar, é isso que o Espírito está falando. presença, e né? acabou. Quem resistirá ao seu fogo refinado? Vê se há em mim algum caminho mau. Lava-me, Senhor. Entendeu? Então, isso marcou bastante eles, sabe? Muito bom. E assim, eram ministros que não eram comerciais. Sim. Não são. Sim, né? sim. E muitos que se tornaram comerciais, você vê que não são mais referência hoje. Sim. Então, para nós, vocês nos conhecem, vocês sabem que nós não somos comerciais. Sim. A gente nem cobra para tentar evitar o máximo. A gente não cobra para nada, para desenvolver nada, nem pelos nossos livros que a gente desenvolve, porque a gente tenta ao máximo fugir dessa realidade de comércio, de comercializar o evangelho, ou aquilo que nós temos liberado como cânticos e tudo mais. E, cara, só o fato de você não ser comercial, você não tá preocupado simplesmente em fazer um dinheiro. Entende? Cara, eu conheço muitos ministros hoje. Eu tive o prazer e desprazer de conhecer muitos ministros, né? Meu Deus. Exatamente. O prazer e o desprazer de conhecer muitos ministros. Eu fiquei muito chateado, muito triste com muita coisa que eu vi. E dentro dessa realidade, eu até fiquei muito triste por um bom tempo mesmo. Fiquei com uma tristeza bem profunda. Caramba. Por causa disso. Imagina. Entendeu? Porque eu falei, uau, eu pensei que era verdade, pensei que era tudo uma verdade. E a gente vai vendo que não tem caráter e tudo mais. Então, quando a gente é extremamente comercial, a gente tende a fazer tudo por dinheiro. E quando a gente faz as coisas por dinheiro, a gente acaba deixando princípios importantes na adoração, na vida cotidiana como cristão. Isso afeta diretamente aquilo que a gente constrói com cânticos e a nossa vida de serviço ministerial. Esse povo, cara, essa galera antiga, eles não eram comerciais, a maioria deles não eram comerciais. Então, para nós é uma referência muito grande, Muito bom. né? Porque eles não deixaram princípios e a gente entende que a gente não deve deixar o princípio. Muita coisa hoje tem sido atualizada. É verdade. Né? Muita coisa tem sido atualizada. Não, hoje é assim que funciona, então tem que ser assim. Não. Cara, Deus não muda, Deus é imutável. O Fini Finéias morreu por causa Nadab e Abiú morreram, entendeu? E Deus não mudou. Mas por que eles morreram? Por falta de zelo pela presença, por aqueles preceitos que Deus tinha deixado, entende? Então, não mudou. Quando a gente vê também no Novo Testamento, cara, em Atos, né, Ananias e Safira também morreram no Novo Testamento. Então, mesmo depois da obra da cruz, no Espírito Santo e tudo mais. Então, Deus não mudou. O zelo continua o mesmo. Sabe? Então, nós precisamos compreender como cristãos, que nós precisamos, como ministros, que nós precisamos manter o zelo da casa do Senhor. É isso. Sabe? Com tudo aquilo que nós estamos construindo, o caráter, desenvolvimento da vida cristã, nós precisamos levar tudo muito a sério. É isso. E não comercialmente. Muito bom. Paulo trata bastante essa questão em Coríntios, né? Porque isso que o Caleb falou, tem um ponto que pode acabar levando o nosso coração à soberba. Porque a gente cobrar a ponto de achar que tudo que nós temos e oferecemos, não recebemos antes, sabe? Inclusive, Paulo fala isso. Por que vocês se orgulham como se não tivessem recebido? Muda até a motivação, né? Muda a motivação. Então, infelizmente, a soberba pode entrar no nosso coração. E ele fala assim também em Coríntios 9, 1 Coríntios 9. Ele fala, cara, a minha recompensa por pregar o evangelho é que anunciando, né, pregando o evangelho, eu o anuncie, o demonstre gratuitamente. Né? Não me beneficiando, não me aproveitando dos benefícios de pregá-lo.
né? Porque tá escrito também que aquele que anuncia o evangelho viverá do evangelho, sabe? Mas o evangelho é um poder, sabe? É um poder que nos completa, que nos sacia, sabe? Que nos salva, Sim. sabe? Paulo, inclusive, fala, o evangelho... O próprio evangelho já é suficiente. É o poder de Deus para a Uhum. salvação de todo aquele que crê e se achega a ele. Muito bom. Gente, é isso. Chegamos no final. A gente queria aí bater mais papo. Com certeza. Com Mas certeza. vamos encerrar assim. Uma frase. Vai pensando aí. Uma frase que vocês falariam, né? Para os jovens cristãos. Para esse tempo. Sabe? Pensa aí, Dedé, você também. Já tô aqui Eita, pensando meu na Deus. minha. Eu mesmo me encurralei aqui. Mas eu acho que, como eu tava falando com os meninos mais cedo, conforme o caráter de vocês com o de Cristo. Amém. Não é o Senhor que vai se conformar a você, mas sim você se conformar ao caráter do Senhor. Isso, muito bom. Buscar-me-eis e me Aí eu achareis quando buscar Eita. de todo o teu coração. Ou seja, você só vai encontrá-lo de fato quando de todo o teu coração você procurá-lo. Verdade. Né? É isso aí. Também em Hebreus fala, não desanimeis quando por ele sois repreendido, né? Se anime pelo fato de ser disciplinado ou confrontado, Muito né, bom. pelos seus pastores, pelos seus líderes, porque... Ou pelo próprio Deus Ou diretamente. pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus, né? Porque vai trazer alinhamento para você. E para arrependimento, para obedecer, você necessita se apossar de um caráter santo que não é seu, não é nosso. O nosso a gente renuncia. Eu pensei no que ele falou também. Mas essa... Mas, cara, amarás o Senhor teu Deus com Eita, toda a aí, tua o força, que eu ia com toda falar. a sua alma, com todo o seu entendimento, sua inteligência, e tudo que depender do teu esforço para o seu desenvolvimento, cara. Vá com toda a força, de todo o coração, com todo o ser, com toda a alma, com todo o amor. Intenso. Amém. Amém. Você quer ir logo? Já falei a minha amiga, tu Ah, não foi- viu não, oh, foi aquela mesma. A minha você ainda ia fazer outra frase, né? Mas tá tudo bem. Eu ia falar justamente isso, mas... Você também jogou pra mim, É. tá ligado? Mas, cara, amem ao Senhor. Amém. Zelem pela sua pela presença do Senhor e entendam que Ele é a recompensa de vocês. Sim. Vocês Amém. não vão encontrar nenhuma outra recompensa como Ele. Ele é a maior de todas as recompensas. Então, zelem por Ele, amem a Ele, porque vocês têm tudo o que vocês precisam com Ele. E, gente, a gente queria agradecer vocês no podcast de hoje por estar aqui com a gente em Salvador, na conferência. Tem sido dias muito preciosos, a gente tem sido muito edificado por vocês. Amém. Esse podcast aqui, a gente foi muito edificado. Eu acredito que quem está assistindo, ouvindo, também está sendo extremamente edificado. Que vocês continuem desenvolvendo o que o Senhor colocou no Sim. coração de vocês, para a cidade de vocês, para a comunidade de vocês e por onde quer que vocês passarem. Nós acreditamos no que vocês carregam e honramos e zelamos por isso, meus amigos. Amém. Obrigado Amém. por estar Claro, conosco. prazer é todo meu. Você que está aí, Tchau. se inscreve no canal da Gente, Lagoinha o Dedé tá muito Salvador. blogueiro, Curte velho. Muito esse apresentador. vídeo aqui, compartilha com a galera que vem na sua mente nesse exato momento aí e comenta. Abre aí os comentários e começa a comentar. Dá um feedback. Dá um feed, Dá um fala como feedback. foi. Se vocês querem mais, comenta aí nos comentários. E pode Quero ofertar mais. também pra gente continuar. Isso, ofertas Oferta pra pra gente gente continuar aqui nesse propósito na On Estúdio. Isso aí, gente. André tá muito apresentador, Ah. cara. Meu Deus. É isso, gente. Um beijo, tchau. Tchau. Gente, foi incrível, velho. Muito bom, velho. Muito top, Muito velho. bom. Gente, obrigado, viu?